É, hoje acaba a farra e a moleza, né? Amanhã é o que aqui antigamente chamavam de dia de branco, trabalho, vai começar tudo de novo. E do início, né? Mas o brasileiro não liga para isso não. Ele já entra na segunda-feira, que no caso será a terça-feira, já pensando na sexta-feira que vem e, consequentemente, no sábado e no domingo. Ô povinho! E eu, por exemplo, parece que eu fiquei dentro de uma. Me foge até o termo aqui. Não vi nada que se deu lá por fora. Até mesmo através da internet, não cheguei a acompanhar quase nada. Aliás, sim, um fato gravíssimo, que foi o terremoto batendo 7 pontos alguma coisa lá no Japão. E aquele povo lá sofre com esse tipo de coisa. Apesar que se desenvolveram bastante, criaram uma engenharia bem desenvolvida que faz com que os prédios resistam aos tremores, né? Mas mesmo assim os estragos foram profundos, ruas reviradas, quase que inteiras, né? Eu vi só um vídeo disso, um rapaz brasileiro no caso, mas vivendo lá no Japão. Ele publicou um vídeo falando a respeito, mostrando, né? É uma coisa terrível. Quisera que o brasileiro se colocasse no lugar deles lá uma vezinha na vida. Não sei por que eu começo a falar, me dá uma acesso de tosse, uma irritação na garganta, né? Parece até que o sono está me pegando. Mas agora vamos ver, né, a partir de amanhã, como seria bom. Eu até lancei um artigo no meu blog Não Se Pode Ficar Calado, abordando a respeito da conscientização e da consciência da política. Não precisa a pessoa adentrar esse meio, basta só se politizar, saber o que é e quem são as figuras que estão envolvidas, pelo menos para aprender a não votar nos mesmos, como diria o outro. Porque já dá para cansar. Sendo que esse ano é mais um ano de eleição, só que no plano, oh caramba, municipal, né? Vai se eleger vereadores e o prefeito das cidades. Mas já é uma coisa representativa, porque se o pessoal que não é de esquerda, e mais exatamente o pessoal que é de direita, deve firmar pé em trabalhar para que muita gente escolha gente desse meio de direita, né? Que é para acabar de vez com essa tal de esquerda maligna que existe no Brasil. É uma coisa terrível. Eu ontem até estava assistindo um vídeo de uma cubana. Ela está há 2 meses aqui no Brasil. Ela é uma moça de 32 anos. Fugiu de lá em companhia do filho de 9 anos e entrou pela Guiana. E conta a epopeia pela qual passou, né? Ter que atravessar mata densa, atravessar rios, sendo que teve um acidente de caírem no rio. Felizmente não devia ter jacaré nele, né? Mas e ela tem um problema físico de direita aqui na região direita dela. Ela problema de cérebro, né? Defeito no cérebro.
e o marido dela já estava aqui. Ele é tatuador. Ela inclusive tem várias tatuagens pelo corpo. Mas é uma pessoa que a gente vê assim nitidamente que é do bem, né? Aliás, isso é uma das coisas que eu sempre atento, é ser do bem e ser do mal. Um cidadão chamado Cesare Lombroso, ele era italiano, um cientista, professor, e ele desenvolveu um trabalho muito profundo que conseguia ler nas feições da pessoa, dos elementos, né? A periculosidade que ele apresentava, que ele trazia junto dentro de si. Isso aí é uma coisa até relativamente fácil de se observar. Basta ser atento, né? O olhar da pessoa fala tudo. Até tem um aforismo que diz que os olhos são a janela. E agora me fugiu aqui o aforismo completo. Mas os olhos transmitem muita coisa, mas há necessidade que as pessoas tenham percepção disso. Através de um conhecimento. Eita caramba, me fugiu aqui o termo, hein? Eu tenho que anotar no papel e deixar de lado aqui para colar de vez em quando. E infelizmente nem todo mundo tem essa sensibilidade de captar a energia boa ou má de alguém com a qual convive. Porque aquele detalhe, não se vai ficar andando pela rua, em qualquer lugar, olhando para os olhos das pessoas, para a cara também, para o rosto, e tentando analisá-las. Mas existem pessoas que têm essa naturalidade e eu até posso me autoafirmar nisso. É uma coisa boa e má assim, ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente olha para uma pessoa que a reconhece, ali já está estabelecido as descobertas. E eu, por exemplo, que atuei muitos anos na área de pessoal, confesso ter adquirido uma bagagem muito boa dentro desse padrão de observância das pessoas, né? E mesmo que haja aquelas que tentam ser dissimuladas, a questão da falsidade, né? Essas elas enganam alguns, como aquele aforismo do presidente americano que diz que pode-se enganar a um durante todo o tempo, pode-se enganar a uns durante certo tempo, mas não se pode enganar a todos durante todo o tempo. E eu, por exemplo, de uns 3 anos para cá, descobri alguns que gravitavam ao meu redor. Foi assim uma surpresa no caso, né? Mesmo que a gente já tenha aquilo dentro de si, uma desconfiança, mas nunca se quer descobrir a essência das pessoas. E isso fica tão ruim, né, quando você... É aquele negócio de quebrar a confiança. Confiança é uma coisa que não se deve quebrar, nem para um lado e nem para o outro, porque o convívio fica muito mais em si, né, mais positivo. Mas quando não há confiança, tudo vai por água abaixo. Mas é isso aí, não tem como correr, ou para onde correr. A vida, ela é exatamente do jeito que é.
E mesmo que tenhamos todas as lições dela, não nós conseguiremos absorver e assimilar talvez nem a metade desse conteúdo. Felizes são aqueles que ainda conseguem acumular uma graduação boa, né? Mas em contrapartida também vai sofrer um pouquinho a mais que os demais. Aquelas pessoas que não se incomodam com nada nem ninguém, elas não têm nenhum tipo de sofrimento, né? A frieza que lhes encaminha. Mas, ao contrário, aqueles que têm um poder de análise mais apurado, esses sofrem, porque captam as energias e aí a coisa pega, o bicho pega. É isso aí. E hoje estou um tanto quanto emblemático, digamos assim. Mas eu estou continuando aqui nas experiências que eu estou fazendo com relação à transmissão e vou tentar dar uma melhorada, principalmente no aspecto da iluminação, que eu estou usando aqui uma luz natural e eu estou basicamente sob ela. Então fica uma visão prejudicada, né, para quem assiste. E a gente vai levando, tá bom? Ah, sim, eu me lembrei de um fato. Quando alguém fala diante de um vídeo, e eu presto atenção muito nisso, tem gente que balança a cabeça para um lado, né, faz careta, faz isso e aquilo. Tudo isso indica insegurança na pessoa e também aquilo que ele tenta esconder. Isso é quase que automático. Os políticos, por exemplo, eles têm muito disso. Então, se a pessoa aprender a dominar esse conhecimento, essa percepção, vai saber exatamente com quem está lidando ali. Eu sempre prestei muita atenção nas pessoas, mas isso a gente já nasce com essa verve, digamos assim. Ela está dentro do aspecto. Cadê? Fugiu-me o termo aqui. Eu sempre que vou falar sobre isso, eu esqueço do termo. Ah, sim, cognição, cognitivo. Que tem a ver com o espiritual, o astral, o misterioso, né? O ser humano ele tem uma particularidade que é o medo. Ele, quando tem medo, ele digamos assim, se adequa a certas circunstâncias. Isso aí a gente pode aplicar no caso das religiões. As religiões, quase sempre, elas atemorizam o seguidor. Pode observar isso. É um fato, não é nada de ventilado não. Mas é aquele detalhe, às vezes é bom e outras não, porque quando a pessoa é má por essência e ela por algum motivo busca uma determinada religião, e nesse aspecto a religião evangélica ela tem uma participação muito forte nesse método de atemorizar as pessoas, né? E desde o momento que se consiga corrigir alguém ou alguns, já é uma coisa válida, né? Já é uma coisa válida. Porque tem lá eles agora estão indo muito nos presídios, converterem lá os presos, mas isso aí é uma faca de dois gumes, porque, em geral, eles usam a materialidade para convencer essa turma. Fazem 1001 promessas
né? E isso aí é uma coisa tão estranha, pelo menos sob o meu olhar. Eu não gosto desse processo de atemorizar e oferecer valores, né? Mas não sou eu que vai consertar coisa alguma. Eu, sempre que posso, explico esse detalhe para alguns. Quando vejo a pessoa assim um tanto quanto insegura, eu digo, olha, bota o pé no chão, bota o pé no chão. Mas isso é uma luta inglória. Tá bom, eu já cheguei por aqui e já gastei meu tempinho aí. Espero que não tenha dissertado nada que caia em desagrado de muitos. Aquele abraço para todos aí.